Olá, pessoal, tudo bem? Olá a todos, bem-vindos aqui ao terceiro Fórum Regional e Local, né, de Jornalismo. Meu nome é Ricardo Gandur, eu sou jornalista, professor de jornalismo na SPM, e é uma satisfação ter aqui com a gente hoje dois colegas, referências, enfim, com grandes contribuintes dessa discussão que a gente vai ter neste painel. Eu queria rapidamente, assim que eu me achar aqui, mas eu faço isso em poucos segundos, apresentar o Sérgio Spagnuolo. Espero que eu fale da forma correta, Sérgio. Está correto, sim. Sérgio Spagnuolo é fundador da agência Volt Data Lab, editor do site Núcleo Jornalismo. O Sérgio também é Knight Fellow do International Center for Journalists e atua também como diretor da Abrage. Sérgio, um prazer muito grande estar aqui com você. Daqui a pouquinho eu te passo a palavra. O Francisco Belda, prazer te ver também, Belda. Professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp. É professor visitante da Brandeis University nos Estados Unidos. E eu e o Belda temos algo em comum. Os dois fizemos engenharia e também jornalismo e depois mestrado em ciência da comunicação. Engenharia lá em São Carlos, né, Belda? Também fiz lá. E depois jornalismo você fez na PUC e o mestrado aí na USP, por onde eu também passei. Então, labutamos aí entre as exatas e o jornalismo. Prazer te ver aqui. Bem, nem preciso dizer, o Sérgio é através da Data Lab, da Volt Data Lab, é um grande aí observador dessa nova dinâmica de comunicação que se estabeleceu nessa fragmentação digital, né, que as redes são o principal protagonista. E o Belda, entre outras atividades, vocês viram, dirige um projeto muito importante, que é o Atlas da Notícia, inspirado nos mapas de desertos noticiosos da Columbia Journalism Review, e que é o tema do nosso painel aqui hoje, e que também é um tema, se vocês me permitem citar, do trabalho de pesquisa que eu fiz e que lancei em livro recentemente. O nome do livro é Jornalismo em Retração, Poder em Expansão. Quer dizer, é onde eu analisei essa coisa do jornalismo se retraindo, as redações se encolhendo e os governantes se comunicando cada vez mais diretamente com a população. Não por acaso, nossos dois convidados de hoje representam essas duas vertentes, se não antagônicas, no mínimo polêmicas. Eu queria, então, começar de novo agradecendo aí o convite da organização, da revista Negócio da Comunicação, para esse terceiro Fórum Regional de Jornalismo. Eu queria começar, então, Belda, se você poderia nos dar as principais manchetes da mais recente atualização do Atlas da Notícia. Me parece que mais de 300 títulos já fecharam, é isso, Belda? Queria que você falasse aí alguns minutos sobre o que é o Atlas e quais as principais manchetes recentes, por favor. Você tá mutado, Belda. Isso, boa. Muito obrigado, Gandur, pela oportunidade de apresentar um pouco da nossa iniciativa, né, para o desenvolvimento e para a qualificação do jornalismo brasileiro. E eu vou dividir essa resposta com o Sérgio Spagnuolo, que tem uma visão mais estruturada, quantitativa, sobre os resultados do projeto do Atlas, que vem se atualizando ano a ano, não é? E também uma menção e um crédito ao nosso colega, que é, de fato, o coordenador do projeto Atlas da Notícia, no Projor, que é o jornalista Sérgio Ludic. Eu, como presidente do Projor, ao lado da Ângela Pimenta, também nossa colega, e do Pedro Varoni, nós temos procurado dar condições
para a realização de projetos como o Atlas, dar condições institucionais no sentido de idealizar esses projetos, buscar financiamentos, encontrar um time talentoso para realizar as atividades de pesquisa e desenvolvimento, e interpretar esses dados, porque mais do que quantificar os fenômenos de abertura e fechamento de veículos jornalísticos no Brasil, e você está correto, Gandura, é mais fechamento do que abertura, e isso de alguma forma corrobora a tese da retração do jornalismo, mas obviamente a realidade é complexa e nós precisamos sempre colocar em perspectiva aquilo que é de fato uma organização jornalística, até porque a própria forma com que a produção de notícias se estrutura atualmente, ela se difere em grande medida do que se convencionou ao longo das últimas décadas se chamar de veículo ou empresa ou organização jornalística. O fazer jornalístico, sobretudo em âmbito local e regional, ele está cada vez mais atomizado, de modo que nós encontramos a chamada eu-presa jornalística, o jornalista que organiza sua própria atividade de produção noticiosa e que constitui, seja através de mídias sociais ou através de uma estrutura relativamente simples de publicação, abastecer aquela localidade com notícia. E muitas vezes esse papel acaba sendo ocupado não por jornalistas, mas por outros tipos de comunicadores ou até de políticos e organizações empresariais ligadas ao comércio ou à indústria local e que mimetizam a linguagem do jornalismo, o formato do jornalismo, o modo de publicação do jornalismo para exercer o seu poder econômico ou político, travestindo-se assim de uma produção noticiosa, o que traz a discussão não só para quantidade de veículos que, de uma forma ou outra, sobrevivem nesses semidesertos de notícia, mas também a qualidade desses veículos. E aí o tema da ética, da credibilidade, do rigor, da acurácia, da apuração, vem à tona. Nós queremos não apenas a presença do jornalismo e da atividade noticiosa em todos os territórios do Brasil, ou em todas as regiões do território brasileiro, mas também um jornalismo digno desse nome. E eu acredito que o Sérgio pode complementar a minha resposta destacando essas manchetes, esses destaques que vêm sendo produzidos a partir do trabalho de pesquisa com o Atlas. Sérgio, por favor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Belda. Obrigado à organização do evento também. Muito feliz de estar aqui falando sobre jornalismo local e os dados do Atlas da Notícia. Como o Belda bem falou, né, o coordenador da pesquisa do Atlas é o Sérgio Littke, e a gente tem 5 pesquisadores regionais, né, o Dubs, a Mariama, a Ângela, o Marcelo e a Jéssica, cada um com a sua região específica, e eu sou o coordenador de dados. A gente faz a parte mais estatística, a agregação de dados, as análises, o back-end, toda a parte de trás, né? Então eu tenho muito acesso a esses dados e a compreensão da metodologia do que a gente faz no Atlas da Notícia, e tudo que o Belda falou agora, né, a gente está conseguindo ver nos dados, né? A gente está conseguindo, pela primeira vez agora, medir iniciativas próprias que têm surgido, e basicamente essa mesma questão que ele levantou, né? O que a gente chama de jornalismo agora, né? Porque agora é uma opinião pessoal minha e não atrelada a nenhum projeto que eu faço, nenhuma capacidade minha no Atlas, mas eu acho que o jornalismo ele é mais um propósito do que um formato hoje em dia, né? Até porque se a gente falar que o jornalismo é um formato, a gente está colocando muitos veículos de desinformação, aí, muitos sites que se apropriaram do formato jornalístico para espalhar mentira, né? Então a gente está meio que igualando eles. Então o jornalismo não é só o formato, não é só o jornal, não é só o lead, ou todas as técnicas envolvidas na produção do jornalismo, né?
E sim é o propósito, né? Então, quando um empreendedor individual lança um projeto para cobrir aquela comunidade dele, né? A gente tende a achar, putz, mas esse cara pode não ser um jornalista, mas às vezes o objetivo dele é ser jornalista, né? Tem um projeto muito legal que a gente mapeou, que é lá em Curitiba, que chama uma newsletter chama Expresso, Expresso de Curitiba, né? E é basicamente o Gustavo Panacioni e a mulher dele, a Estelita, que produzem aquele conteúdo semanal e cobrem a cidade muito bem e fazem todas essas coisas. E assim, o propósito dos caras é fazer jornalismo, né? Então a gente começa a ter uma visão um pouco mais profunda do que a gente produzir jornalismo. Até porque um aplicativo hoje em dia pode ser uma peça de jornalismo. É muito comum nos Estados Unidos uma empresa jornalística produzir um aplicativo, ou até no Brasil algumas vezes também. Então, os formatos estão variando, né? Enfim, e a gente está conseguindo apurar isso nos dados do Atlas, né? E quando a gente fala de fechamento de veículos, sim, a gente está conseguindo mapear isso. A gente conseguiu identificar mais de 300 nos últimos anos, isso é fato, mas agora a gente está começando a ter uma ideia mais temporal desses veículos fechando. O que, muitas vezes, né, o fechamento de um veículo não é necessariamente uma coisa nefasta, uma coisa ruim. Porque, por exemplo, a Gazeta do Povo fechou o impresso e manteve o online. A gente está vendo se essa movimentação está acontecendo, ainda é tímida, mas está acontecendo, né? Do online virar o único negócio daquela publicação. Então, assim, às vezes tem demissões, o que é lamentável, mas alguns desses projetos estão apenas migrando de plataforma, né? Migrando de mídia principal. E é uma coisa que a gente está conseguindo ver com os dados. A próxima versão do Atlas vai sair no ano que vem, no começo do ano que vem. Isso o Belda vai conseguir falar melhor. Mas a gente está conseguindo ampliar muito esse conhecimento extra que a gente tem, Gandor. Eu espero que na sua próxima edição do livro, que está no topo da minha lista para ler em breve, eu espero que fazer uma propagandinha aqui, ó. Por favor. Saiu pela Sumos Editorial. Eu espero que na próxima edição do seu livro você possa utilizar esses dados novos que a gente vai publicar e Perfeito. refletir essas mudanças com a nossa metodologia também. Eu queria aproveitar, Sérgio, e fazer um comentário sobre o que você falou, e de certa forma o Belda também. Quando você fala que o jornalismo não é um formato, até porque eu toco nesse ponto no livro, né? Claro, jornalismo não é um formato, jornalismo é um método, é um jeito de pensar, é um jeito de abordar a apuração dos fatos e a moldura analítica, né? Então, você pode fazer isso num vídeo de 1 minuto e meio, você pode fazer isso num caderno de 12 páginas ou num longa documentário. O importante é que tenha o método e tenha o jeito o olhar jornalístico. E aí, que eu queria fazer esse parêntese, é que os receios de quem, como eu, observam essa transição, e a nossa geração teve acho que o privilégio de ver essa transformação, é que na passagem alguma coisa se perca. Por exemplo, vou te dar antes de passar a palavra para o Belda de novo, vou te dar um exemplo. Hoje, por exemplo, várias redações, como você bem citou, de jornais diários, o impresso virou um subproduto, quase que uma editoria, ali, uma coisa participante do processo, mas não é mais o principal objetivo da redação, a edição impressa, né? Outras migraram totalmente, mas eu tenho a convicção de que o ato de confeccionar o produto impresso, se ele vai ser impresso ou vai permanecer em PDF, não importa, mas o ato de organizar as 24 horas do noticiário, hierarquizar, dar a cada elo da informação um peso e uma conexão dentro de uma edição, ainda é um disciplinador, não sei se essa é bem a palavra, mas ainda é um grande orientador de uma redação que vai publicando a cada minuto, a cada segundo. Eu temo, enfim, são todas as palavras imprecisas aqui, me preocupo, observemos com atenção, né? O dia em que esse produto impresso, nesse biorritmo diário, aglutinador das últimas 24 horas, não mais existir, qual vai ser o impacto sobre o método jornalístico que nos fez aprender a hierarquizar, editar,
dada a finitude do espaço, né? Com essa reflexão, eu devolvo para o Belda aí no teu gancho, com o seguinte ponto, Belda. Eu sei que vocês fazem a ressalva no Atlas, que nem todo veículo, tinha muito veículo que era subvencionado pela prefeitura, era meio chapa branca, mas sempre que você e a Ângela falam isso, com muita razão, mas de alguma forma era um polo emissor, né? Em torno do qual se estabelecia alguma discussão. Nem que fosse para dizer, tá vendo? Esse prefeito compra esse jornal, não sei o quê, mas ele era um polo, né, Belda? O que você acha disso? Olha, é um dilema difícil quando nos confrontamos com a ideia de que algum jornalismo, ainda que medíocre, é melhor do que jornalismo nenhum. Não é? Essa é uma questão complicada, porque o jornalismo de má qualidade, ele não só deixa um vácuo, mas ele causa um dano. Não é? Ele pode... obviamente eu não vou desenvolver, mas eu acho que as duas coisas caminham juntas. A quantidade e a qualidade. A quantidade, porque o monopólio da informação, por mais qualificado que seja, também não faz bem. Não faz bem para a democracia, não faz bem para o ambiente de negócios que viabiliza a atividade jornalística, não faz bem para o leitor que fica sem opção e não faz bem para o próprio jornal que carece do contraditório e com isso acaba estancando na busca pelo próprio aprimoramento da sua atividade. E eu diria, Gandur, que o jornal que, de alguma forma, dita o ritmo do jornalismo nesse ciclo diário, mesmo que venha um dia, e eu não quero aqui fazer futurologia, mas que mesmo que venha um dia a prescindir do papel e que esse suporte se torne completamente obsoleto, e ainda não o eu imagino que esse método, essa consolidação de uma edição diária, essa espécie de passada de régua que nós fazemos para compreender os acontecimentos sociais, ela deva ser transposta e mantida para algum outro tipo de suporte, seja um documentário noturno que sintetize a edição diária, seja o próprio formato do jornalismo online, procurando absorver um pouco da edição que tradicionalmente nós encontramos no impresso. Eu acredito que o bom jornalismo independa do suporte. Não, você toca num ponto importante. Claro que a gente usa o jornal impresso como paradigma do repositório diário de informações, análises e opinião, né? Eu ainda acho, e queria ouvir o Sérgio sobre isso, nós estamos aqui há 4 minutos e pouquinho do fim do nosso painel, que a mídia analógica exercia um papel muito importante de deixar claro onde está a informação, exerce ainda, né? Onde está a informação, onde está a análise e onde está a opinião, através dos artefatos clássicos de edição, que são as vinhetas, as indicações e tal, que eu não vejo isso no digital. Sérgio, o que você acha disso? 2 minutinhos para a gente encerrar com o Belda, mais 2 minutos. Beleza. Não, na verdade, você tem razão nesse ponto, claro, mas eu acho que os veículos online devem fazer isso também. E na verdade, né, você tem poucos veículos online que têm essa pretensão de cobrir tudo, né? Os grandes portais, os grandes jornais e tal, claro, mas se você for ver, a maioria do jornalismo ele é muito específico e ele é feito com aquela finalidade. Você tem startups como o Jota, o Nexo, que, enfim, tem um escopo muito mais específico e mais nichado, assim, né? Então, eu acho que quando a gente fala de formato no online, como é que a gente pode traduzir isso para essa nova realidade, né? E mostrar o que é importante, o que é notícia, usar esses mesmos artefatos, eu acho que vale a pena a gente levar em consideração esse nicho que as novas organizações estão atuando, né? E sem contar também que a Folha não aplica uma edição, por exemplo, menos rigorosa porque é online ou não, né? Eu acho que exatamente, né? Eles devem utilizar os mesmos formatos, enfim, eles tentam aplicar isso. O problema é como isso é usado
pelas pessoas que estão consumindo essa informação, né? Ou colocando fora de contexto, ou coisa assim, né? Sérgio, com isso eu vou então te agradecer. Nós chegamos ao fim do nosso painel. Antes das palavras finais do Belda, obrigado, prazer te ver, Sérgio. Obrigado. E Belda, 30 segundinhos aí, 1 minutinho para as suas considerações finais. Obrigado, Gandur, obrigado, Sérgio, obrigado aos organizadores pela oportunidade. Eu acho que mais do que o suporte, o que nós devemos preservar é a qualidade do jornalismo. E eu acho que as boas soluções metodológicas que vêm da mídia analógica podem sim ser transpostas para a mídia digital. O que falta é, obviamente, um pouco mais de desenvolvimento, de experiência, de qualificação nos nossos trabalhos. Nós temos procurado, dentro do Projor, endereçar alguns desses assuntos, por exemplo, por meio do projeto Credibilidade, que procura soluções algorítmicas e de design para que o jornalismo online também seja dotado desses distintivos de qualidade que nós reconhecemos mais facilmente ainda na mídia impressa ou em outros setores analógicos. E para não sonegar a manchete que você me pediu desde o início aqui do nosso painel sobre os desertos de notícia, eu confirmo o dado mais recente do Atlas registra o fechamento de 331 veículos, mas mais do que esse dado, eu acho que a grande manchete do Atlas é que 30% da população brasileira vive em territórios ou descobertos ou insuficientemente cobertos por organizações jornalísticas. Cerca de 18% da nossa população vive em municípios sem sequer um veículo jornalístico. Ou seja, jornalismo é água e eles estão morrendo de sede. Exato. E outros 13% vivem em localidades onde há apenas 1 ou 2 veículos noticiosos, o que é insuficiente para dar conta da complexidade da cobertura. Muito obrigado, Gandur. Imagina que é isso. E assim ficamos aqui no final desse painel. Sérgio, prazer te ver. Belda, prazer te ver. Se cuidem, saúde. E aqui encerramos esse painel. Obrigado a todos. Para vocês também. Até mais. Tchau, tchau.